Bom dia, bom dia! Está começando o programa Divino Companheiro, um programa da Igreja Metodista Central em Cunha. E aqui quem está falando é a pastora Zulene. Ah, que manhã preciosa que Deus nos dá, não é? De estarmos juntos aqui, diante da sua presença, aprendendo mais da sua palavra e tendo esse tempo de comunhão, de convivência nossa. Maravilha! Vamos aproveitar bastante, hein? E essa semana, que semana especial! Estamos nas vésperas da Páscoa, isso! E aí a gente está nesse tempo de preparação. Como você está se preparando para celebrar a Páscoa, hein? É o maior acontecimento da fé cristã. Nós falamos da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. É tempo de pensar um pouco mais, sobre o significado desta grande vitória, o quanto que ela traz de novidade para nossas vidas. Que entrega, Que sacrifício, que grande amor do Senhor por nós. Então nós vamos aproveitar esta manhã e em vários momentos estar lembrando alguns aspectos deste acontecimento da Páscoa, os preparativos, algumas coisas que aconteceram antes, e tudo isso fala muito com a gente. Peço mesmo que Deus esteja falando ao seu coração através de cada momento deste programa Divino Companheiro. Lembrando também que numa segunda-feira, nessa que se passou agora, a gente lembra do Senhor Jesus, quando ele já tinha entrado em Jerusalém, e aí ele faz a purificação do templo, Aconteceu esse episódio, então a gente relembra isso na segunda-feira. Muito interessante, Porque algumas práticas que estavam acontecendo ali desagradaram ao Senhor. O templo, um lugar consagrado a Deus, mas não era tanto pelo bem material, o lugar em si, mas pelo significado e pelo que estava acontecendo com as pessoas. As pessoas estavam sendo injustiçadas e o Senhor Jesus não podia aceitar isso num lugar que era para ser totalmente para exaltar o nome do Senhor, para aproximar as pessoas dele. Então a gente vê esse grande cuidado do Senhor e Salvador Jesus com o templo, essa referência, esse lugar tão especial que a gente se reúne para adorar a Deus, para servi-lo e agradá-lo. Mas não era isso que estava acontecendo ali, Então, o Senhor Jesus teve que reagir. Mas depois ele fez da gente o quê? Templo do teu Santo Espírito. Isso mesmo, ele veio morar dentro de nós. E ele tem o mesmo cuidado com a gente, viu? Para que a gente possa viver, para agradar o Senhor. E quando a gente faz alguma coisa que desagrada, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, fala ao nosso coração e nos constrange e coloca em nós essa consciência, de que a gente precisa mudar de atitude. Ah, que Deus esteja falando ao nosso coração e nos aperfeiçoando nesse tempo de preparação para a Páscoa. Que a gente possa se lembrar que somos templo e que precisamos também estar plenamente consagrados ao Senhor. Assim seja. Então nós vamos ouvir a primeira canção dessa manhã. Ela se chama Restaura o Teu Altar, na voz de Júlia Vitória, e fala bastante sobre essa mensagem de sermos templo do Senhor. Ouça aí. Mais do que mãos levantadas, queremos teu coração. Consome tudo que é palha, que só reste adoração. Lava as nossas mãos, limpa os nossos corações,
purifica as nossas intenções. Levanta um povo apaixonado, lava as nossas mãos, limpa os nossos corações, purifica as nossas intenções. Levanta um povo apaixonado. Contemplar, aviva-nos, restaura o teu altar. Mais que palavras vazias, fumaça e multidão. Mais que cumprir a rotina, queremos mais comunhão. Lava as nossas mãos, limpa os nossos corações, purifica as nossas intenções. Levanta um povo apaixonado, lava as nossas mãos, limpa os nossos corações, purifica as nossas intenções. Levanta um povo apaixonado. Apaixonados, somos teu povo, Senhor, quebrantados, somos teu povo, Senhor. Quebrantados,
que linda canção, hein? Restaura o teu altar, na voz de Júlia Vitória. Lembrando que o altar do Senhor é o nosso coração, não é? É isso mesmo, nós estamos dispostos a permitir que o Senhor trabalhe em nosso coração. É isso que significa. Nessa semana, então, vésperas de Páscoa, em que oportunidade grandiosa. Nós temos várias oportunidades de buscar o Senhor a cada dia, de manhã, à tarde, à noite, orarmos, sermos impactados pela sua presença. Olha, gente, e que dirá então, quando estivermos participando do culto, na sexta-feira, de manhã, 9 horas da manhã, a gente convida então para você estar com a gente ali na Igreja Metodista Central em Cunha, sexta-feira, 9 horas da manhã, para o culto da paixão, o culto da crucificação de Cristo, né? Quando a gente vai estar lembrando da grande importância do seu sacrifício por nossas vidas, hein? Vem participar com a gente. Nossa expectativa mesmo é que Deus fale poderosamente em cada coração. E depois nós temos o domingo, hein? Domingo às 9 horas da manhã e depois 19h30, 2 cultos diferentes de celebração da Páscoa. Vou estar falando mais daqui a pouquinho. Você é convidado para participar com a gente, tá bom? Vem mesmo. E o Senhor fala conosco a partir da sua palavra. E a gente lembra também nessa semana, o Senhor Jesus estando em Jerusalém, ele foi ao templo e ensinou ali. E não foi pouca coisa. Se você observar, por exemplo, o evangelho escrito por Mateus, no capítulo 21, você encontra vários ensinos de Jesus. Ele curou e ensinou. E isso foi incomodando a liderança judaica também na época, porque eles não estavam conseguindo compreender o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas tantas coisas muito importantes Jesus falou. E Ele continua falando hoje para nós também. Tudo aquilo que é importante para nós encontrarmos a vida plena, verdadeira e podemos agradar o nosso Deus. Tudo isso Ele fez e trouxe muitos conflitos também com a liderança judaica. Se você continuar observando os textos bíblicos, muitas falas ali são conflitos. Capítulo 22 você vai encontrar. É muito importante, viu? Nós estarmos lendo e compreendendo esse significado. A palavra de Jesus, às vezes, vai incomodar. Mas vai incomodar quando a gente não tiver compreendido adequadamente o significado dela. Então a gente ora um pouco mais e pede para Deus nos falar, porque a palavra do Senhor são espírito e são vida. Elas nos salvam, nos libertam, traz para a gente uma nova mentalidade. Uma mentalidade que agrada a Deus. Tudo é para o nosso bem. Tudo é expressão do amor do Senhor por nós. Então vamos aproveitar esse tempo para lermos mais a palavra do Senhor, tá bom? Aproveite essa semana aí para sermos cheios e transbordantes da presença de Deus, lendo a sua palavra. E você pode ligar para cá ou mandar uma mensagem, fazer seus pedidos de oração ou então oferecer uma canção para alguém também, hein? Isso aí, também expresse seu amor, muito bom. Vamos ouvir uma segunda canção? A canção Quanto Amor, com o coral de adolescentes da Igreja Evangélica Batista. Ouça aí. Quanto amor ele
Maravilha, que linda canção, hein? Podemos celebrar o grande amor de Deus em Cristo por cada um de nós. Não foi nada fácil, mas Ele fez com muito amor para nos ver em paz e reconciliados com Deus. Glória a Deus por isso. Gostaria de confirmar aqui, te convidar para participar com a gente das celebrações de Páscoa que a gente vai ter ali na Igreja Metodista Central em Cunha. Lembrando que sexta-feira Santa, nós teremos o culto da paixão, às 9 horas da manhã. Vem participar com a gente. Vem também no domingo, o domingo da ressurreição, quando a gente vai celebrar a Páscoa, às 9 horas da manhã. E mais tarde também com culto à noite, hein? Às 19 horas e 30 minutos. Participe com a gente. E você já pode ir aquecendo junto de nós para as comemorações amanhã, na reunião de oração. Sim, quinta-feira é dia de reunião de oração lá na igreja. Vem às 19 horas e 30 minutos. Vamos orar, buscar a presença de Deus e interceder também uns pelos outros, pela cidade. Venha participar com a gente, tá bom? A gente espera vocês ali na rua Benedito Amato, número 112, no Alto do Cruzeiro. Muito bem. Nós recebemos a mensagem da Cleusa e ela oferece uma canção. Nós vamos ouvir agora o hino de número 223 do Inário, Última Hora. Ouça aí. O labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo, te tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste prazeres que passam e vão, mas no termo final desta vida, tais prazeres valor não terão. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes, amigo, tu riste ao ouvires falar de Jesus. Só Cristo Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma em pecado não podes jamais ver o semblante de Deus, mas aquele a quem Deus tornou rico gozará da
nas leituras dos céus. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados e entregar-te ao bondoso Jesus, há de ter um momento da morte, um caminho de vida e luz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Ouvimos o hino 223 do Inário, Última Hora. Essa é a oportunidade que Deus nos dá, hein? De escolhermos entre vida e morte. Com Deus, vida. Sem Deus, morte. Claro que se eu te perguntar, você vai falar, eu quero vida. Amém, assim seja. Mas às vezes tem pessoas que se sentem inadequadas. Como que eu vou falar com Deus depois de tantas coisas erradas que eu fiz na vida? Irmãos, olha só, a Bíblia também fala para nós, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos. E por isso estamos distantes da glória de Deus. Mas Cristo Jesus deu a sua vida por nós. Ele morreu a nossa morte. O que estava destinado a nós? Morte. Toda a dor que Jesus enfrentou e a morte, gente, Ele sofreu em nosso lugar. Substituiu o nosso sofrimento. Que grandioso isso, hein? Agora nós podemos dizer sim à vida com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E podemos andar com paz, em paz com Deus. Olha que lindo isso. É assim, a gente diz um sim ao Senhor Jesus em gratidão. Em gratidão. Obrigada por este sacrifício. Obrigada pela nova oportunidade que o Senhor nos dá de viver uma nova vida. Por essa oportunidade de vivermos uma nova vida. Agora em paz, reconciliados com Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Só que a gente só tem o dia de hoje para escolher. Você, se porventura ainda não escolheu, nós não temos domínio sobre o tempo, não sabemos quanto tempo temos ou quanto tempo Deus nos dará. Então agora é hora de dizer um sim ao Senhor. Não perca tempo. Abra o seu coração. E você terá uma nova vida com Deus, em paz. Esse é o tempo sobremodo oportuno. Aproveita e diga um sim ao Senhor Jesus. Amém. Vou te convidar agora a ouvir uma outra linda canção, que também fala das vésperas da crucificação de Jesus. A canção se chama Lava Pés, quando os discípulos não entenderam o que Jesus estava fazendo. Ouça aí. Daqueles pés que tu lavaste, o mais imundo era o meu. Dos corações que confortaste, um deles quase se escondeu.
essa bacia que tomaste, quem poderia compreender? E de joelhos te humilhaste, sob teu exemplo a oferecer. Não entenderás agora, só depois que eu me for. Não esquecerás lá fora, será este o teu louvor. Não entenderás agora, só depois que eu me for. Não esquecerás lá fora, será este o teu louvor. Aqueles pés se recusaram da humilhação participar, mas sabes bem por onde andaram, água e toalha a trabalhar. Quantas estradas palmilharam teu evangelho anunciar, mas sabes bem, não se cansaram de teu amor testemunhar. Não entenderás agora, só depois que eu me for. Não esquecerás lá fora, será este o teu louvor. Não entenderás agora, só depois que eu me for. Não esquecerás lá fora, será este o teu louvor. Quantas estradas palmilharam teu evangelho anuncia, mas sabes bem, não se cansaram de teu amor testemunhar. Amém. É tão grandioso, né? Tão glorioso os gestos de Cristo Jesus, lembrado no lava-pés e sua morte na cruz. Muitas vezes a gente não entende muito, entende uma parte tão pequena, mas é glorioso e grandioso. O Senhor há de ir revelando cada dia mais essa grandeza. Pode perguntar para Ele e Ele vai falar ao seu coração. Ele vai dizer, valeu a pena, precisava que fosse assim, por você. Olha que lindo, olha que lindo. Se aproxime do Senhor e Ele vai falar ao seu coração e te ensinar dia após dia mais e mais sobre cada gesto que Ele praticou. Quero aproveitar esse momento agora para compartilhar mensagens recebidas, telefonemas. Entrou em contato aqui com a gente Maria de Lourdes, ali do bairro Falcão. Bom dia, Maria de Lourdes. Ouvi aqui sua mensagem, ó. Você pede oração pelo seu marido, Zé Maria, pelos seus filhos, Denis e Eric, pela sua nora, Luana, seus netos, Arthur. Olha, eu lembro, sua netinha tem um nome tão lindo. Que dificuldade que eu tenho de falar, né? Não consegui ouvir várias vezes o áudio, várias vezes, e não consegui compreender. Mas é muito lindo o nome. Eu lembro que
A senhora já falou para mim outra vez aqui, só que não trouxe essa anotação, né? Mas vamos orar por ela também. E por sua amiga Lili, muito bem. E a Lili ligou aqui também, muito bem. Nós vamos compartilhar agora os pedidos de oração da Lili. Pede oração por Chiquinho Salles, por Fernanda, Odete, Garcês, Belmira, Kelly. Por mim e minha família. Obrigada, Lili. Maravilha. Pastora Lucinéia, ali do Alto do Jovino. Por sua mãe, senhora Margarida, que vai estar entregando agora resultados de exame. Que Deus abençoe esse momento. Deus esteja à frente de tudo. Que Deus esteja usando a vida da médica, o médico, que estará cuidando da sua mãe ali em nome de Jesus. Também pede oração por Dona Rosa, Maria Donizete, Maria Isaltino. Suas amigas Lourdes, Lourdes ali do Falcão, hein? Leninha e Andréia, muito bem. Ela também pede oração por Leninha do bairro Ribeirão, que está fazendo aniversário hoje. Maravilha, parabéns, Leninha. Que Deus continue te abençoando aí, te guiando. E daqui a pouquinho a gente ora juntos pela sua vida e pelos demais pedidos que foram feitos. A Lili pede oração também por Dalva Toledo, por todas as crianças, pelos enfermos, quer estejam em suas casas ou em hospitais, que a gente possa estar orando, pelos casais e pelas pessoas que estão sofrendo depressão. Amém, que Deus abençoe. Falei também que a Cleusa mandou mensagem para nós, ela pediu um hino que nós ouvimos, agorinha mesmo. Ela pede oração também pelos enfermos, pelas famílias, que Deus abençoe cada família. E tem uma palavra também de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Obrigada pelo carinho também comigo, com meu marido e minha filhinha, viu, Cleusa? Abraço para você também. Deus abençoe. E agora nós vamos ouvir uma linda canção. Ela se chama Via Dolorosa, com o coral de adolescentes da Igreja Evangélica Batista, lá de Vitória. E assim a gente já vai estar se preparando para a mensagem desta manhã. Ouça aí. Pela via dolorosa em Jerusalém,
na cruz em Jerusalém, pela via dolorosa que a estrada do qual ovelha veio Cristo ensinar, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Sofreu assim. Sofreu assim. Amém. Vamos lembrar um pouquinho, né? Quantas dores do Senhor por nós. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, dizem assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou repetir esse versículo primeiro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quantas coisas o Senhor Jesus enfrentou por nós, hein? Quantas dores, quantas lutas, quantos conflitos. Depois ele foi rejeitado, foi traído, depois ele foi preso, você sabe disso. Depois ele foi julgado e condenado sem ter pecado, sem ter crime. Depois ele sofreu, apanhou, sofreu muito. Depois foi exposto em via pública para ser crucificado fora da cidade. A mensagem era: você não é digno deste solo, não é digno da nossa companhia. Muito duro, né? Muito duro, muito difícil, mas foi por amor. O Senhor Jesus não mediu esforços para que pudéssemos ser reconciliados com Deus Pai, para que pudéssemos ser perdoados das nossas ações pecaminosas que desagradam a Deus. E o que podemos fazer? O que o Senhor espera de nós? Porque o Senhor Jesus é nosso exemplo. É nosso exemplo. Precisamos aceitar o Senhor Jesus, aceitar o seu sacrifício, aceitar o seu perdão de pecados e viver uma nova vida. Temos o Senhor como nosso modelo. Modelo para vivermos uns com os outros, porque Ele não mediu esforços para nos reconciliar com Deus. E o que tem sido para nós viver em compromisso com Deus, com a sua palavra? Quanto temos nos dedicado? Quanto temos nos esforçado para viver o que Deus espera de nós? Paulo deu exemplo para os filipenses. Olha, se há alguma exortação em Cristo, se essa exortação ela precisa ser em Cristo.
Precisa haver consolação de amor. Precisa haver comunhão do Espírito. Precisa haver entranhados afetos e misericórdias. E precisa que vocês pensem a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Tenham o mesmo sentimento. Nada fazendo por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Que cada um não tenha em vista o que é propriamente seu, mas cada um considere o que é dos outros. O Senhor nos exorta, o Senhor nos consola em amor. O Senhor nos permite a comunhão do Espírito Santo. O Senhor tem por nós entranhados afetos e misericórdias expressados ali na cruz. O Senhor compartilha conosco dos seus pensamentos. O Senhor derrama sobre nós do seu amor. O Senhor nos quer unidos a Ele, tendo o mesmo sentimento que Ele teve. Ele não agiu por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um de nós valorosos, mais do que a gente se sente. Ele nos valorizou e não teve em vista o que era propriamente seu, mas considerou cada um de nós para nos incluir no seu reino eterno. Que saibamos reconhecer o que Jesus fez. O Senhor Deus o honrou por este sentimento, por esta atitude. E Deus também nos honrará, não porque merecemos, mas porque estamos crendo. E crer é a porta para entrar no seu reino de amor, seu reino de paz e de alegria no Espírito Santo. Creia e viva tudo aquilo que Deus sonhou para você. Lembre-se que Jesus não mediu esforços para você entrar no reino eterno dele, reino de paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, entregando a nossa vida completamente a Deus. Assim seja. Julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravos nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória com poder nas mãos, para que contigo eu seja um irmão.
o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravos nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo eu seja Nem cravos, nem cruz, na voz de Leonor. Que nós possamos orar agora, dizendo um sim a esta palavra, ao sacrifício de Cristo, entendendo que Ele sabe o que faz, Ele tem o melhor para nós. Vale muito entregar nossos pequenos reinos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar e interceder também pelos pedidos que foram feitos. Santo Deus, muito obrigada, Pai, pela mensagem de perdão, de salvação, de alternativa para nossas vidas, Pai, de podermos ser reconciliados contigo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e vivemos na Tua presença para sempre, em paz, em alegria, amor. Santo Deus, obrigada, Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe, Pai. Às vezes a gente se agarra tanto em coisas tão pequenas. O Senhor não se agarrou a nada, o Senhor deixou até a sua glória e se fez homem para nos salvar, não mediu esforços. Que a gente também possa se entregar, sem resistência mais, sem resistência, agora se entregar totalmente ao Senhor, à sua mensagem, aos seus exemplos. E aí sim, nos dedicarmos para vivermos o Teu querer e agradarmos o Senhor. Para vivermos em paz, em alegria, em comunhão contigo e com o próximo. Capacita-nos, Pai, ensina-nos, molda-nos, nos aperfeiçoe, nos trate por dentro, nos corrija, nos transforme no que precisamos, porque sozinhos nada podemos, mas em Ti, sim, tudo podemos. Seja feita a Sua vontade em nossas vidas. Te pedimos isso orando em nome de Jesus. E unidos em oração, pedimos a Tua bênção, de uma maneira especial, para toda a família da Dona Lourdes, seu marido, seus filhos, sua nora, seus netos Arthur e Mavi, sua amiga Lili. Abençoe cada pessoa que foi lembrada, que a mensagem da Páscoa também inunde o coração de cada um, em nome de Jesus. Abençoe também cada pessoa que a Lili trouxe aqui para nós, Chiquinho Salles, Fernanda, Odete. Abençoa, visita, manifesta o Teu poder que vence a morte, vence a dor, vence enfermidades, vence conflitos. Abençoa a Belmira, a Kelly, a minha família, a pastora Lucinéia, sua mãe, Dona Margarida, Dona Rosa, Maria Donizete, Maria Exaltino, suas amigas Lourdes, Leninha, Andréia. Leninha que está fazendo aniversário hoje. Abençoe, abençoe, Pai. Dalva Toledo, as crianças, os enfermos, casais, pessoas com depressão. Abençoe, Pai, que haja o impacto do Teu grande poder,
que transforma situações, que liberta, que traz vida. Toque cada vida em nome de Jesus. Como a Cleusa diz, abençoe cada enfermo, suas famílias. Em nome de Jesus. Ó Deus, entregamos tudo nas tuas mãos. Continua nos preparando para a celebração da Páscoa. Que possamos ser impactados dia após dia até lá e sempre pelo teu grande poder e amor que transforma a nossa história. Assim seja, Deus Santo. Pedimos isso orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E a Páscoa está chegando. E nós estamos nos preparando. Amém? E o Senhor está falando. E Ele quer falar muito mais aos nossos corações. Então vai lá na igreja amanhã, quinta-feira, 19h30. Sexta-feira, 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas da manhã e 19h30. Esperamos por você. Vamos juntos aprender mais do Senhor e desfrutar da sua presença e seu poder, em nome de Jesus. E assim a gente caminha para o encerramento do programa, Divino Companheiro de hoje. Quero agradecer mesmo a Deus por esse tempo juntos. Obrigada aí pela sua companhia, viu? Espero você no próximo aí também. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Vamos receber agora a bênção e assim a gente completa o que foi planejado para esta manhã. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que não mediu esforços para nos reconciliar com Deus triuno, seja sobre nós. O grande amor incalculável de nosso Deus e Pai seja sobre nós. E a comunhão poderosa, curadora, libertadora do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Até o próximo, hein? Deus abençoe.